Boa tarde, tudo bem com todos? Espero que sim, sejam todos bem-vindos para mais essa nossa live, que já está virando então aí uma sequência mesmo da nossa série chamada Juntos Venceremos. Então quero desde já dar as boas-vindas aí a todos que estão entrando aí, todos que estão participando, que estão nos vendo. Vão aí compartilhando também, né, com os seus grupos, com os seus amigos. E aqui estamos nós para mais esse trabalho. Né? Hoje, dia 9 de abril, é a terceira da nossa série Juntos Venceremos. Hoje nós vamos falar sobre algumas ações para salvar o seu negócio. A gente está passando aí por esse momento turbulento, esse momento delicado na vida de todos, uma crise sem precedentes, né, que estamos vivendo. Mas nós precisamos pensar na continuidade, pensar em sobreviver. Então vamos falar aqui de algumas ações para salvar o seu negócio e depois a gente começar aí a progredir, a ter também o nosso crescimento sustentável. Na primeira live nós falamos um pouco da nossa matriz de crescimento sustentável, onde falamos de planejamento, processos, procedimentos, falamos de compliance, de controles e de indicadores, né, de alta performance. Semana passada falamos um pouco de ações diretamente voltadas, né, para finanças, né, para você olhar para o seu caixa, ver o seu caixa, replanejar todos os dias. Hoje vamos falar um pouco de algumas ações aí, pensando em salvar o seu negócio. Vamos falar aí um pouco sobre ações trabalhistas, né, que devem ser tomadas, né, decisões trabalhistas que devem ser tomadas, sobre finanças, né, porque é importante, liderança e também um pouco de produtividade. Então esperamos que tudo possa fazer sentido aí para vocês, para todos nós, porque estamos todos no mesmo barco. Quero desde já agradecer aí a todos que estão entrando, que estão assistindo, agradecer a equipe, né, que nos auxilia, né, a equipe que faz com que essa live acaba indo ao ar, né, a equipe da Espaço Solução, todos os colaboradores, muito obrigado. Aliás, lembrando, né, a equipe ISO 9001, né, porque na semana passada então tivemos o nosso certificado, né, então já temos o nosso certificado impresso, então já está autorizado. Então parabéns a toda a equipe Espaço Solução e parabéns a essa equipe que colabora aqui, Márcio, Felipe, Aline, Caio e Vanderlei, que é a equipe de comunicação e comercial da Espaço Solução. Muito obrigado. É importante a gente pensar, né, que nesse momento realmente a coisa é muito delicada. E um panorama geral do que estamos vivendo, né? Hoje, né, com dados de manhã, eu procuro sempre olhar de manhã como é que estão os dados, né, em relação à saúde, em relação a esse vírus. Então o mundo já está chegando aí a 1,5 milhão de pessoas que foram infectadas, né, por esse coronavírus. Né? Só na Europa tem praticamente mais de 700 mil. Né? E os Estados Unidos, aqui na América, agora é a bola da vez, então está aí com mais de 430 mil infectados. No Brasil, nós já estamos passando aí a soma de 16. Não sei se vocês se lembram, na primeira live a gente estava falando em torno de 2 mil, semana passada em torno de 5, 6 mil e hoje então já estamos aí com mais de 16 mil. Realmente é algo assustador. Mas não podemos nos amedrontar e temos aí que ir em frente. Pedir-lhes... Bom, agora você me pegou, porque ele já está aqui na horizontal, né? Então, de repente, vou precisar da ajuda de alguém, porque já está aqui na horizontal. Pelo menos... eu estou me vendo assim, né? Na horizontal, que foi o que nós colocamos.
Vamos lá, continuando. Então, realmente a coisa está delicada. Temos aí mais de 90 mil mortes no mundo e já no Brasil, já ultrapassando aí 800 mortes. Mas vamos ter esperança de que as coisas, né, que vai passar, que esse momento vai passar e que nós vamos sim vencer tudo isso. Juntos venceremos. Então, pensando um pouco aqui nas nossas ações, uma das ações fundamentais, né, que a gente precisa tomar, que você empresário, micro, pequeno, médio empresário, precisa pensar, é na sua forma de liderança. Não dá para a gente deixar de lado isso. Mas você precisa ter uma liderança exponencial. Ou essa liderança, o que é essa liderança exponencial? É uma liderança onde você precisa enxergar o contexto geral. Olhar o hoje, ver o que está acontecendo hoje e tomar atitudes pensando aí no futuro. O que vai acontecer no futuro. Então, é importante você ter esse pensamento. E um dos pontos dessa liderança linear para vencer esse momento, me desculpem, né? Até se você não faz isso, mas a gente vê muita gente reclamando. A gente participa aí de vários grupos e o pessoal reclama demais. O pessoal fala do vizinho que está aberto e eu não estou. O pessoal fala do governo, fala do prefeito, fala do presidente, do governador. Gente, a nossa liderança tem que parar um pouco de reclamar e pensar no nosso negócio e pensar como é que a gente vai sair dessa. Porque se a gente ficar reclamando aí, né, não vai levar em nada. Então, precisamos sair dessa pilha, né? Dessa pilha aí de notícias ruins e de reclamação, de que isso, aquilo, aquilo. Não, pense aí no seu negócio, concentre-se aí no seu negócio, pense como é que você vai fazer para melhorar tudo isso, para sair de tudo isso. Esse é o ponto fundamental. Tá bom? Então não entre nessa pilha aí de ficar reclamando, de ficar procurando culpados, não. Né? Se a culpa é lá da China, se a culpa é de fulano, de ciclano, não adianta, né? Então vamos pensar aí em vencer. E para vencer precisamos estar focados. Aliás, não custa lembrar, né, que a gente só vence através do trabalho, disciplina e foco, né? Então precisamos trabalhar bastante. Precisamos ter bastante disciplina, principalmente nos momentos de dificuldade, e ter foco, ter o nosso objetivo aí bem centrado. Bom, aqueles que quiserem fazer perguntas, né, também estamos aí à disposição. Temos aí os nossos colaboradores que estão aí, vão ajudando, né, para a gente ver as perguntas e aí então a gente ir respondendo essas perguntas aí no momento oportuno. Ainda nessa questão da liderança, é importante, para salvar o seu negócio, você precisa cuidar da sua saúde. Então, como é que você está fazendo? Você está preocupado demais? Está estressado demais? Você está se resguardando? Está se protegendo a sua família? Porque se você ficar mal, como é que você vai salvar o seu negócio? Às vezes a gente não pensa nisso, né? E aí se arrisca de qualquer jeito. Não, eu vou abrir. Não é para abrir, mas vou abrir meu comércio. Mas espera aí. E se de repente você acabar ficando doente, acabar ficando infectado? Alguém da sua família, como é que vai ser? Então cuide-se. Cuide da sua saúde. Cuide da saúde da sua família. Da saúde dos seus colaboradores. Na semana passada eu disse isso, né? Da gente cuidar dos nossos colaboradores, estar perto deles. Porque na retomada é nós que precisamos estar firmes à frente e a nossa equipe também estar bem firme e à frente para a gente fazer a retomada e fazer a linha do crescimento. Então, cuide da sua saúde, né? Respeite aí esse período de isolamento, se é horizontal, se é vertical, não cabe a gente ficar aí também dando nossas opiniões ou sofrendo por isso. Importante é a gente procurar sim se cuidar. E é claro, ter um plano, planejar todo dia, toda semana. O que você planejou a semana passada, você deve replanejar agora.
que você planejou para hoje, amanhã você já tem que fazer um outro plano. Então, replanejar sempre, ok? Uma das primeiras questões, uma das primeiras ações que precisamos tomar é em relação à nossa forma de liderança. E procurar ter essa liderança exponencial, uma liderança que pensa no hoje, vê o que tem que ser feito hoje, toma decisões hoje, pensando no futuro. Porque é no futuro que vai acontecer a nossa retomada. Tá certo? Tem outras ações importantes, e conforme eu disse já logo no início, são algumas ações trabalhistas, né, que precisamos tomar. Todos nós que temos aí o nosso negócio, e você, micro, pequeno, médio empresário, você tem aí os seus funcionários, tem aí os seus colaboradores. E aí veio uma enxurrada de situações trabalhistas aí, medida provisória 927, medida provisória 936, medida provisória não sei o que, e decreto não sei da onde, e aí a gente fica, putz, e agora, né? Estou perdido, o que eu faço? Então a gente vai falar um pouco dessas ações trabalhistas aí. A primeira ação que a gente tem que levar em consideração, em primeiro lugar, é evitar as demissões. Evite demissões. As demissões devem ser jogadas lá como o último item das nossas decisões, das nossas ações. Então, evite as demissões. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque existe aí um ciclo, né? E quanto mais gente sem renda entrar no mercado, mais o mercado demora para retomar. Então, quanto mais a gente consegue manter as pessoas empregadas e com renda, mais a retomada pode ser mais rápida. Então, pense nisso aí, né? A economia vai girar se tiver gente, né, para comprar, para consumir, para produzir, né? Aí a economia vai girar com mais rapidez. Não fique esperando só a ajuda do governo, não. A gente tem que fazer sim a nossa parte, sempre foi assim, não é isso? Sempre foi assim, a gente tendo que se virar para fazer aí a nossa parte. Então, evite fazer as demissões. Fazer o dinheiro circular, faça o dinheiro circular. No final, eu vou contar uma história que eu achei muito interessante, que é do CEO da CVC, e depois no final eu conto essa história aí, como é que a gente faz o dinheiro circular e quanto que é benéfico fazer isso. O dinheiro, de repente, ele não precisa ficar na nossa mão, mas ele precisa passar na nossa mão. E assim a gente vai fazendo a economia girar. Mas no final eu conto uma história bacana aí que eu vi por essa semana e achei interessante partilhar aí com todos. Então, ações trabalhistas, evite demissões e aí a gente pode pensar aí, tem as situações das férias, tem as situações de utilização de banco de horas, de adiantamento de feriados, de redução da jornada e de salário, de suspensão do contrato e, por último, demissões. Mas vamos lá. Antes de tomar qualquer decisão, antes de qualquer ação trabalhista, você deve saber qual é a sua equipe. Então, faça uma lista dos seus funcionários. Se você tem 2, 3, fica mais fácil, mas mesmo assim coloque nessa lista. Se você tem, de repente, 5, 10, né, importante ter aí essa lista detalhada. Se tem mais que isso, mais importante ainda. Às vezes, né, com 10 funcionários, a gente conhece todo mundo. De repente, se tem mais de 50 ou mais de 30, às vezes tem pessoas que a gente só passa por eles e fala bom dia, boa tarde, né, e assim por diante, né, e às vezes não tem muito contato. Mas então, antes de tomar qualquer decisão, pegue uma lista com o nome de cada colaborador, então, nome, data de admissão, a função de cada um, o vencimento das férias de cada um e o salário. Coloque essa lista aí. Se você tem, de repente, mais de 30 e tem setores na sua empresa,
Por exemplo, montagem, corte, né? Se você tem lá os setores definidos, separe também por setores, porque isso vai ser importante nas suas tomadas de decisão. Administração, vendas, enfim, né? Vai separando isso, né? Acabamento, montagem, qualidade. Se você tem essa divisão por departamentos ou setores, faça essa divisão. Peça lá para a sua empresa de contabilidade. Se você for cliente da Espaço Solução, já ficou muito mais fácil, né? Porque a gente já tem isso aí tudo bem certinho, muito bem já definido, detalhado para vocês, né? Mas se não, veja lá com a sua empresa de contabilidade, ou então, né, a gente vai te ajudando aí de alguma forma. Mas tenha essa lista em mãos. Por quê? Porque com essa lista em mãos, você vai poder decidir quem vai sair de férias, quem é importantíssimo para você ficar na empresa. Todos são importantes, a demissão é o último caso. Mas de repente é necessário a gente fazer a seguinte equação, que muitas vezes a gente esquece. É a equação de quanto vale, quanto custa, qual é o meu custo de demissão versus o custo de seleção, custo de recrutamento, mais o custo de treinamento, mais o custo de tempo para aquele colaborador ficar bom. Às vezes a gente esquece de fazer esse custo e pensa só, vou mexer no meu caixa, vou reduzir o custo. E aí acaba fazendo demissão sem fazer essa conta, sem botar na ponta do lápis. E aí às vezes esse profissional, ele já conhece o nosso produto, ele já conhece o nosso processo. Esse profissional, ele é bom, e aí a gente dispensa ele, depois para encontrar outro no mercado vai ser mais difícil. Então por isso que a gente tem que pensar na demissão lá por último. E fazer essa conta, fazer essa equação. Custo de seleção, custo de recrutamento, custo de treinamento, custo de tempo para ele realmente dominar a sua rotina. Vale a pena demitir? Ou esse custo aí vai ser maior? Tá bom? Então é importante a gente pensar nisso, né? E com a lista nas mãos, com essa lista dos funcionários na mão, então a gente vai poder ir tomando aí as decisões. Questão de férias. As férias podem ser dadas ao colaborador com aviso de 48 horas, um terço das férias que antes, né, fora do regime de calamidade, deveria ser pago tudo, os 30 dias de férias mais um terço antecipado. Então você pode pagar as férias, os 30 dias de férias até o 5º dia útil do mês seguinte, e um terço das férias você pode pagar até o dia 20 de dezembro, junto com a segunda parcela do 13º. Então, as férias é algo importante. Então, na hora que você olha, né, a listagem de férias e vê quem tem férias vencidas ou tem férias a vencer já próximo, pode antecipar, né, e dar as férias, principalmente se esse colaborador vai ser fundamental, né, e pensando nessa situação de não demitir. Então, férias é algo importante aí e tem aí esse fôlego aí no seu caixa no caso de dar as férias. Também você pode utilizar o banco de horas. O banco de horas funciona assim. Então, de repente, se o seu colaborador não está trabalhando o período integral, mas está trabalhando de forma reduzida, o banco de horas ele vai ficando devendo horas para a empresa. E depois a empresa pode pedir para ele ficando mais tarde e ir pagando essas horas. Claro que tem que ser até 2 horas por dia, né? A mais. Por exemplo, se ele trabalha 8 horas, né? Hoje ele está trabalhando menos, depois ele pode trabalhar às 8 horas e mais 2 para ir recompondo aí esse banco de horas. Também pode ser feito o adiantamento aí dos feriados prolongados que temos, então adianta esses feriados e depois aí ele vai trabalhando nos feriados. Temos também a possibilidade da redução da jornada. Aqui tem uma pergunta aqui do Paulo, vamos falar disso já, né, Paulo, sobre os tributos federais. Já a gente já vai falar da questão dos tributos. Então a gente pode trabalhar a questão da redução da jornada. Você pode reduzir a jornada do seu colaborador em 25%, 50% até 70%. Isso significa o quê? Se o seu colaborador trabalha hoje 8 horas por dia, que vai dar aí 44 horas semanais, você pode reduzir essa jornada em 25%, ou de repente em meio período, que vai dar
os 50% ou até 70%. Reduzindo a jornada e o salário, você vai pagar então menos para esse colaborador. A diferença ele vai receber do governo. O governo é quem vai pagar para ele, né, através do seguro-desemprego. Então, por exemplo, se você tem um colaborador com salário de R$2.000 por mês e você vai reduzir a jornada dele em 50%, o salário dele também será reduzido em 50%. Então, dos 2.000, a empresa vai pagar 1.000. E a diferença ele vai receber do governo federal via seguro-desemprego. Existe um cálculo aí, muito complicado até, porque nada é fácil para a gente, né, nesse país. Existe um cálculo aí muito complicado até em virtude da tabela do seguro-desemprego, onde ele vai receber uma parte e o governo então é que vai pagar isso, né? Então, mas procure aí a Espaço Solução, as meninas lá do DP, a Elisa, né, a Cristina, a Renata, a Letícia, estão prontas para, aliás todos, né, estão prontas lá para atender, estão craques aí já nessa questão aí da redução da jornada. Mas essa é uma ação interessante que você pode tomar. Você vai preservar os salários, né? Vai preservar os empregos, aliás, e vai também ajudar aí no seu caixa, né? Vai também aí ter um fôlego aí no seu caixa, porque você não vai pagar todo o salário. Importante que benefícios não entram na redução. Então, vale transporte, vale refeição, né, assistência médica, isso não entra na redução. A redução de jornada e de salário. Adicionais também não entram na redução, né? Um outro ponto também, uma outra ação trabalhista, que pode dar fôlego no seu caixa e preservar empregos é a suspensão do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho não quer dizer rescisão. Rescisão, você está terminando o contrato, está rescindindo o contrato através de pedido de demissão do colaborador ou através da empresa, né, demitindo o colaborador. Isso é rescisão. Agora, a suspensão é diferente. Você pode suspender esse contrato. Então vamos pensar assim, tudo depende também de como que está, né? Então, se você está trabalhando de forma reduzida, de forma de revezamento, pode pensar aí, de repente, na redução da jornada. Se você está fechado, não sabe nem quando vai reabrir, pode pensar então na questão da suspensão, né, do contrato de trabalho. Você não vai mandar o funcionário embora. O contrato vai ficar suspenso por um período aí de até 60 dias, pode ser por 30, depois renovado por mais 30, então até 60 dias. E nesse período você não paga o salário desse tempo em que o contrato está suspenso. O colaborador vai receber do governo federal, do Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, ele vai receber do governo federal via seguro-desemprego, ok? É uma forma que você tem aí de segurar, ter fôlego no seu caixa e preservar o emprego aí do seu colaborador. Detalhe, tanto na redução da jornada, que pode ser em até 90 dias, quanto na suspensão do contrato, o colaborador ele tem aí a estabilidade depois disso, por igual período. Então, se eu reduzir a jornada em 60 dias, ou seja, em 2 meses, após isso o colaborador tem mais 2 meses de estabilidade. Se eu suspendi o contrato também pelos 2 meses, após isso o colaborador tem também a estabilidade aí por 2 meses. Ok? Então essas são algumas das ações que a gente pode tomar aí, ações trabalhistas que a gente pode tomar, né, para ajudar a reforçar o nosso caixa e também com essa situação aí de preservar o emprego, de garantir o emprego, né? E depois pode dar férias? Sim. Ele volta de férias, eu posso reduzir a jornada? Sim. Ele volta de férias, eu posso suspender o contrato? Sim. Então tem uma série de detalhes. Ah, Reginaldo, e a questão aí do sindicato? Tem que informar o sindicato Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Somos só nós, tá?
Não adianta ficar contando com outros, não. Então existe aí o risco de ações trabalhistas? Sim. Mas tome a sua decisão. Faça o acordo individual com o seu colaborador, comunique via e-mail, sei lá, de alguma forma ao sindicato, comunique ao ministério, né? E depois você vai ver o que vai acontecer lá na frente, né? O que nós estamos fazendo é preservando empregos. Pasmem, pasmem, tem sindicatos aí que está cobrando para receber essa comunicação, para fazer essa homologação. Pasmem. Então, vamos fazer só, você empregador com o seu colaborador, né? Se você tem aí respaldo jurídico, melhor ainda, né? Se sua empresa aí tem mais de 30, 40, 50 funcionários, é bacana, é importante ter um respaldo jurídico, até menos, né? É importante ter um respaldo jurídico aí. Nós podemos indicar aí nossos parceiros também, né? Então o respaldo aí da área jurídica é muito importante nesse momento, principalmente depois, né? Porque a gente não sabe como é que vai se portar aí o nosso judiciário, né, com essas mudanças todas aí. Eu tenho minha opinião, mas prefiro não falar da minha opinião sobre o nosso judiciário. Ok? Então algumas ações aí trabalhistas. Podemos aí trabalhar as férias, banco de horas, antecipação de feriados. Podemos também fazer a questão da redução da jornada de trabalho e de salário, a suspensão do contrato e, de repente, se depois de tudo isso não for possível, né, segurar o colaborador, então aí não tem jeito, né? Mas o que eu posso dizer a vocês é para evitar a demissão, ok? Essas são ações aí para a gente salvar o nosso negócio e principalmente para estar preparados aí depois no momento da retomada. Bom, ações aí agora da parte de finanças. Quando a gente pensa em finanças, se tiverem alguma pergunta podem ir colocando aí. Quando a gente pensa em finanças, a primeira coisa que vem na nossa mente é cortar. É despesa, é custo e eu vou cortar custo, vou cortar despesas. Pessoal, quando a gente vai olhar para as nossas finanças, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é olhar a nossa fonte de receita. Então, quais são as nossas fontes de receitas? E se ela está caindo, a gente tem que buscar mais fontes de receitas. Não só olhar no custo, nas despesas, mas também para as nossas fontes de receitas. Eu tenho uma loja, a minha loja está fechada, eu só consigo receita se eu vender. Tá bom, então como é que eu vou vender agora? Vou vender pela internet? Vou fazer entregas? Vou fazer o quê? Então, que outra fonte de receita eu posso ter aqui então com a minha loja? Posso trabalhar de repente com meia porta, com a porta fechada e com o cliente indo com o horário certo, né, com o horário marcado, enfim. Nisso aí a gente tem que usar a criatividade, né, para fazer o dinheiro circular, para a gente fazer entrar dinheiro, para a gente ir pagando as contas. Então, primeiro ponto é a gente pensar aí nas nossas fontes de receitas. O que mais eu posso oferecer para o meu cliente? Que promoção eu posso colocar para o meu cliente? Né, para fazer então esse dinheiro girar. Então, quando a gente pensa em finanças, não é só olhar custos e despesas, mas também e principalmente quais são as minhas fontes de receitas. O governo vai ajudar. Sim. Podemos contar com ajuda? Ok, vamos ver quais créditos o governo pode dar. E por falar em crédito, agora é importante também, antes de tomar qualquer decisão, a gente fazer uma tabela. A gente pegar também aí um papel, um caderno, ou uma planilha de Excel, ou pedir lá para a sua empresa de contabilidade, pede lá para a Espaço Solução, uma tabela de tudo que a gente tem de créditos. Então tem crédito aí do BNDES, do Desenvolve São Paulo, do Sebrae, tem créditos aí dos bancos particulares, tem opção de crédito para ajudar no pagamento da folha. Então, tudo que tem de crédito. Agora tem os créditos aí para as micro, pequenas e médias empresas optantes do Simples. Então, quais são todos os créditos? Taxas,
né, condições, se existe carência, se não existe carência, qual o prazo mínimo, qual o prazo máximo. Então verifique essa tabela, né? E principal de tudo, onde eu vou utilizar esse crédito? Para que será usado esse crédito? Então verifique tudo isso. Então veja essa tabela e não tome decisão antes de consultar a sua empresa de contabilidade, antes de consultar os profissionais lá da contabilidade. Não tome essa decisão antes disso. Principalmente nesse ponto de taxas, prazo e onde vou usar o meu dinheiro. Porque muitas vezes, né, a gente está focado ali no nosso negócio e a gente não está muito assim, a gente não está muito próximo assim das finanças, principalmente dessas questões de taxas, de juros, isso e aquilo. Às vezes a gente não consegue fazer as contas. Então, procure aí o profissional para fazer as contas. O seu gerente, nada contra aí os gerentes, mas o seu gerente vai falar que a taxa dele é especial para você, que é a melhor que tem e que ele está te ajudando muito. Ótimo. Mas antes de tomar a decisão, vamos consultar, vamos analisar. Principalmente para que e como vou utilizar esse crédito. E é claro, existem aí algumas situações que também estão nos ajudando no fôlego do nosso caixa. E agora então eu venho aqui para a pergunta do Paulo Nelson do Rego. Um abraço, Paulo, tudo bom? Que ele fala aqui dos tributos federais, né? Se estão com prazos prorrogados. Então, estão sim. E essa é uma das situações que nos ajuda, né, nas nossas finanças, nos ajuda aí no fôlego da empresa. Então, vamos lá. As empresas optantes pelo Simples Nacional tiveram os prazos do pagamento do Simples postergados, adiados em 6 meses. O Simples Nacional, que vence agora dia 20 de junho, ele pode ser pago dia 20 de outubro. E assim sucessivamente, 20 de maio, o que vence agora dia 20 de abril, pode ser pago dia 20 de outubro. E assim sucessivamente, o que vence dia 20 de maio, 20 de junho, pode ser pago 20 de novembro, 20 de dezembro. Então existe aí esse fôlego aí de 6 meses aí para pagamento do Simples. O ISS das empresas do Simples Nacional também são prorrogados, né, pelos municípios aí, mas dessa vez em 3 meses, não em 6, em 3. E o ICMS também, prorrogado em 3 meses. Outros tributos que são prorrogados, para as empresas que estão fora do Simples Nacional, foi prorrogado o PIS e a COFINS, né? Os tributos federais, PIS, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social. Também foi prorrogada em 3 meses. Então, o que vence agora em abril, fica prorrogado aí por 3 meses. Também a Previdência, né? A Previdência Social, que é a parte do empregador. Então, as empresas que estão fora do Simples têm também aquela contribuição previdenciária, que é os 20% da Previdência, mais de 1 a 3% do seguro de acidente do trabalho e também aquela parte de terceiros, né? Então, isso daí também foi prorrogado por 3 meses. Então, a Previdência que vai vencer, né, mas isso a partir da folha de abril, né? Então, se não me falha a memória, a partir da folha de abril. Então, a Previdência Social das folhas de abril, que vence em maio, elas ficam prorrogadas aí por 3 meses. Tá? Então, esses são aí alguns pontos. A parte do colaborador, essa deve ser paga, porque na folha de pagamento a gente desconta do empregado, desconta do funcionário para recolher. Então, eu descontei do funcionário, então eu recolho essa parte. A parte da empresa, ela é prorrogada. Assim também o fundo de garantia, né? O fundo de garantia também ele foi prorrogado. E o fundo de garantia pode ser parcelado depois. As contribuições da Previdência também podem ser parceladas depois. Então, Paulo, houve sim aí essa prorrogação aí no pagamento dos impostos, né, das empresas do Simples Nacional e também para aquelas que estão fora do Simples Nacional. Foi feito sim aí essa postergação, né, do pagamento desses impostos aí federais. Os estaduais também e os municipais também. Com relação ao município, precisa atentar aí a algumas taxas, né? Então,
municípios também têm as taxas de licença e funcionamento, muitos têm ISS estimativa, ISS fixo. Alguns municípios já se manifestaram também adiando o pagamento de taxa de licença e funcionamento, né, por 3 meses. Alguns municípios, né, estão pensando aí como é que vão fazer com o IPTU, se também posterga esse pagamento ou não, enfim. Aí é importante analisar aí cada município como é que está trabalhando essas taxas aí, de licença, de IPTU, né, e outros, né. Então é importante ir analisando aí o município. Ok? Respondido ao Paulo? Forte abraço, Paulo. Bom, ainda falando de finanças, eu vou repetir sempre isso, caro empresário, você precisa olhar o seu caixa todos os dias. Olhe o seu caixa. Veja, faça a previsão do seu caixa. Veja essa situação aqui, quanto eu tenho no caixa hoje, quanto vai sair amanhã, quanto vai entrar amanhã, quanto eu vou ter no final do dia. O que eu tenho no meu caixa hoje, quanto vai entrar na semana, quanto vai sair na semana, o que eu vou ter no final, né, na próxima semana, e assim por diante. Então, olhe o seu caixa e replaneje ele, veja onde mais você pode trabalhar as fontes de receitas, o que mais você pode fazer para entrar receita, e o que você pode fazer para postergar pagamento, para negociar. Questão de aluguel, de condomínios, tem que fazer as negociações com o locador. Então a negociação é direta, locador-locatário. Não existe nada previsto ainda no Congresso a respeito de interferir nessas questões aí entre locador e locatário, né, entre as questões de aluguéis e de condomínios. Então, procurar fazer aí as negociações, ok? Então falamos aí de ações de liderança, né, uma liderança exponencial, onde você tem que pensar no futuro, agir hoje pensando no futuro. Falamos aí algumas ações aí da parte de finanças e principalmente as ações, né, trabalhistas aí que envolve diretamente o nosso caixa, que envolve diretamente as nossas finanças. Também a questão de créditos, né, de estarmos sempre atentos aí a todo o crédito que a gente tem disponível e como é que a gente vai fazer isto, né? Então essas são algumas situações, né? Também agora uma outra ação que precisamos tomar, ok? Um abraço aqui para o Daniel. Ô Daniel, tudo bem? Sucesso aí. Daniel é o nosso consultor aqui também da nossa equipe, né? O nosso coaching. Um abraço, Daniel, sucesso. Uma outra ação, né, importante para a gente tomar é porque a gente tem que pensar aqui na nossa produtividade. Então, como é que você está produzindo? E quando a gente fala em produtividade, a gente fala aqui em estar preparado. E aí, quando eu falo produtividade, produzindo, é também para o comércio, como é que eu estou vendendo, como é que eu não estou vendendo, né, como é que estou trabalhando aí os meus estoques, né, as minhas compras, a minha qualidade, se é uma prestação de serviço, mesma coisa, como é que está a minha produtividade aí na prestação de serviço, se é indústria, mesma coisa. Nós temos um déficit muito grande de produtividade no Brasil e a gente já vinha trabalhando uma questão aí de se tornar digital, né? Isso vinha assim meio na marra, né? Muitas empresas concordando, muitos empresários concordando, outros não, dessa questão assim de se tornar digital. Agora a gente percebe que não tem jeito. Nós precisamos ser digitais. Não tem jeito, não tem como. E olha, a notícia é: todos os negócios serão digitais. Todos os mercados. O mercado que eu digo é o mercado onde você está inserido, né? Serão digitais, né? Todos os serviços, né, caminharão para essa onda digital. Todas as empresas serão digitais. De uma forma ou de outra terão uma parte ou todo, né, ou metade ou uma parte ou todo da sua operação digital. Todas as empresas. Todos os processos também serão digitais. Então,
a sua empresa, se você é um comércio, um prestador de serviço, se é uma loja, se é uma oficina, se é uma indústria alimentícia, ou indústria do vestuário, qualquer tipo, pense na digitalização. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. A digitalização chegou. A era digital chegou, a transformação digital chegou. E aí então a gente precisa pensar o que é que eu vou mudar na minha empresa. Como é que eu vendia até hoje? Como é que eu vou vender a partir de agora? Como é que eu comprava até hoje? Como é que eu vou comprar a partir de agora? Como é que eu prestava serviços até hoje? Como é que eu vou prestar meus serviços a partir de agora? Que atenção eu dava para a tecnologia até hoje? Que atenção eu vou dar para a tecnologia a partir de agora? Mudou. Vai mudar, está mudando e não tem como a gente sair. Quem não quiser mudar, vai ficar para trás, vai perder. Quem não entrar na mudança da transformação digital, vai ficar para trás. Não vai salvar o seu negócio. Então, para salvar o seu negócio, você precisa pensar na produtividade e principalmente nessa produtividade digital, nessa transformação digital. O coronavírus, né, está apressando essa transformação digital, que tem o poder de revolucionar o modo de fazer negócios. E olha, essa história a gente já conhece e a partir de agora vai ser mais acirrado ainda e mais estarrecedor ainda. Setores inteiros ficarão obsoletos. Setores inteiros ficarão obsoletos. Pensem nas companhias aéreas, por exemplo. Olha quantos aviões parados. Quantos aviões parados? E como é que vai ser? Será que essas viagens de aviões serão feitas para fechar negócios? Para fazer reuniões? Olha aqui, nós estamos fazendo reuniões. Quantas reuniões a Espaço Solução não fez durante a semana? Usando essa tecnologia, usando as redes sociais? Pois é. Então, pense no seu negócio e pense aí na transformação digital e como é que você vai trazer essa transformação digital para dentro do seu negócio. Porque senão, você não vai conseguir salvá-lo. É isso mesmo. Então não é só olhar para o seu caixa, não é só olhar aí para a sua parte trabalhista, você tem que pensar aí na sua forma de fazer negócio a partir de agora. E você pensar aí então, onde é que você vai colocar o seu dinheiro? O seu rico dinheirinho, o seu suado dinheirinho, onde é que você vai colocar? E aí você vai ter que pensar bastante lá no futuro, salvando o seu negócio, pensar bastante em colocar o seu dinheiro no capital humano, porque isso não vai ser descartado. Os robôs estão fazendo cada vez mais as ações. Sim, algumas tarefas os robôs estão fazendo, né? Seja robô digital, seja robô ali presencial mesmo, né? Sim, mas o capital humano ele não vai sair. E você precisa ter os melhores do seu lado. Não os melhores para executar tarefas, mas os melhores para te ajudar a pensar em estratégias, para te ajudar a pensar no futuro, para te ajudar a pensar, a levar o seu negócio adiante. Então, o seu dinheiro vai ter que ser muito bem investido em capital humano, vai ter que ser muito bem investido em capital tecnológico, quais ferramentas para eu digitalizar minhas vendas, para eu tornar as minhas vendas mais automáticas, para eu conversar com o consumidor, com o meu cliente de forma automática, quais ferramentas eu preciso ter para o meu colaborador ter autonomia em tomar as decisões sem precisar me consultar lá em cima. Então, como é que você vai investir e qual o capital tecnológico que você precisa investir? E é claro, o capital físico, esse também não vai deixar de existir, mas com certeza o capital físico vai ter um impacto menor nos seus negócios a partir de agora. Então pense, como é que eu vou transformar o meu negócio digital? Como é que eu vou colocar a minha operação de forma digital? E se eu não colocar? Se você não colocar, de repente, pode perder. Claro, tem tarefas que são fundamentais. Pensa num restaurante, né? Num restaurante, numa lanchonete. Então o lanche ele precisa ser preparado. Precisa de alguém ali para preparar. Né? De repente aquela pitadinha de sal, aquele tempero, aquele molho. Então você vai precisar dessa pessoa para fazer isso, para ver o ponto certo.
mas pense aí em muitas operações dentro desse processo de transformação digital. E é claro, ainda falando em produtividade, a gente não pode deixar de dar essa dica aqui, de colocar esta ação que você precisa tomar, que é a ação de terceirizar toda a atividade que não seja diretamente ligada ao seu negócio. Pense. Então, na hora que você pega lá a lista dos seus funcionários, todos os setores, tudo que você tem na empresa, então pense, o que é que eu posso terceirizar? Esse é o melhor momento, né? De você chegar lá na sua fábrica, ver ela operando pela metade, ou de repente você chega na sua loja, vê tudo parado. Esse é o momento de você olhar, putz, o que é que eu posso terceirizar aqui? O que é que eu posso digitalizar? O que é que eu posso tornar digital? E o que é que eu posso terceirizar? Pense na sua rotina administrativa e o que de repente o que toma seu tempo. E agora pense, o que é que eu posso terceirizar? Então terceirize as suas entregas, terceirize o seu contas a pagar e receber, terceirize a sua cobrança, por exemplo, terceirize o seu recrutamento e seleção, terceirize o seu treinamento. Pense, o que é que eu posso terceirizar? E onde é que eu tenho que focar? Lembra que eu falei? Trabalho, disciplina e foco? Onde é que eu tenho que focar? Se eu sou um restaurante, eu tenho que focar no melhor prato, na melhor forma de atendimento. Então, o que de repente está fora disso, eu posso terceirizar. Vou entregar, então essa entrega não precisa ser feita por mim, ou por um colaborador que está aqui dentro, pode ser terceirizado e assim por diante. Então, gente, é importante pensar aí nessas ações aí que a gente procurou trazer aqui para vocês, de forma a pensar em salvar o seu negócio. Então falamos da liderança exponencial, pensar no futuro, falamos de ações trabalhistas, né? E principalmente procurar manter os empregos, né? Mas várias ações aí que podem ser tomadas para ajudar a manter o emprego e também ajudar no seu caixa. Falamos aí das finanças, né? De você pensar nas suas fontes de receitas, no que pode ser cortado e também nas linhas de crédito que podem chegar e o mais importante, como vai ser utilizada essas linhas de créditos. Falamos aqui da produtividade. Dentro da produtividade, trabalhar bem essa questão da transformação digital e da terceirização. E olha, esteja bem aberto para os processos de fusão, aquisição, incorporação e venda. Esteja aberto a isso. De repente, aquele restaurante que é concorrente seu, agora talvez você precisa se fundir a ele. Você precisa ser sócio dele, para vocês então passarem por isso, salvar o seu negócio, salvar o negócio dele e de repente criar uma empresa nova. Então esteja aberto para isso. Se você é um prestador de serviço e aquele que está no outro quarteirão é o seu concorrente, você passa e olha feio para ele, procure dar um sorriso agora, porque de repente vocês podem salvar juntos o negócio de vocês. Então pensem aí, estejam abertos às fusões, estejam abertos aí também, estejam preparados para de repente comprar o seu concorrente. Às vezes ele realmente não vai conseguir, e aí você pode fazer uma oferta e de repente comprar a operação, comprar a carteira de clientes, comprar, estoques, enfim, esteja preparado para isso. Onde eu vou usar meu crédito? De repente pode usar o seu crédito para essa operação. E esteja preparado também para vender o seu negócio. São ações aí que a gente às vezes fala, não, mas essa é a minha vida, foi a minha vida inteira, são 50 anos, são 30 anos, são 20 anos. Ok, esteja aberto para ouvir as propostas, para fazer também as propostas. É um novo mundo, é uma nova forma. Lembre-se, estaremos diferentes depois que essa tempestade passar. E, de novo, eu digo que nós possamos ser seres humanos melhores, seres humanos diferentes, mas seres humanos melhores. Que nós possamos respeitar mais os outros, respeitar mais a vida,
respeitar mais o relacionamento humano, que às vezes a gente nem dava muita conta, né? A gente trabalhava sempre naquele 12-12-7, trabalhar 12 horas, né, por dia, né, 7 vezes por semana, né? Então, será que vale a pena? Né? Então precisamos agora repensar em tudo. Repensar a nossa forma de fazer negócio, repensar a nossa vida, repensar o nosso relacionamento, repensar a nossa saúde, né? Então, que cuidados precisamos ter a partir de hoje? Ou será que depois de passar o coronavírus vai voltar tudo como era antes? Não, vai ser diferente, né? Então, precisamos estar preparados para tudo isto. Quero ir agradecendo aqui o pessoal, né? Agradecer de novo a equipe, né, que está sempre conosco, a equipe Espaço Solução, que é a equipe ISO 9001. Parabéns. Tem a história, né? A história da circulação do dinheiro, né? Faça o dinheiro circular. Então vamos lá. Essa história, quem conta é Leonel Andrade. Leonel Andrade é o CEO da CVC. E ele também foi CEO da Smiles, do Credit Card, enfim, né? E eu gostei muito dessa história que ele contou aí nesta semana e resolvi então agora compartilhar com todos. Então vamos lá. Numa pequena cidade, um forasteiro chega no único hotel da cidade. Ele saca uma nota de R$100 e deixa com o gerente, com o dono do hotel, como garantia, como calção. E pede ao dono do hotel para ver os quartos, né? Antes de decidir se vai hospedar ou não, ele diz: eu quero ver os quartos, se realmente são bons, e depois eu decido se quero me hospedar ou não. Enquanto esse sujeito ele foi lá, ele subiu para ver os quartos, o dono do hotel pegou a nota de 100, saiu correndo e foi no açougue. E lá no açougue ele pagou a dívida dele de R$100, né, que ele tinha com o açougueiro, porque ele comprava as carnes para fazer, né, a alimentação aí para os seus hóspedes. Então ele correu lá e pagou o açougue. E voltou para o hotel. O açougueiro, ele também saiu correndo, pegou a nota de 100, saiu correndo e foi lá até o criador lá dos suínos, né, que fornecia para ele a carne. E essa dívida que ele tinha lá com o criador de suínos, ele liquidou com os R$100 e voltou para o seu açougue. O criador de suínos correu e pagou lá a loja que vendia rações para ele, né? Porque ele também estava comprando e para manter os seus porcos ali saudáveis ele tinha as rações. Então ele também foi lá e pagou o veterinário e as rações, né? E correu para o seu açougue. O dono lá da loja de rações e também fazia a parte de veterinária, ele correu até a moça, né? Até a prostituta. Em tempos de turbulência, em tempos de crise, até esse tipo de serviço acaba sendo fiado, né? Então ele correu até a prostituta e liquidou a sua dívida que tinha com ela, com os R$100. E voltou para a sua loja. Ora, a prostituta prontamente pegou a sua nota de R$100 e correu no hotel para pagar suas pendências, porque ela precisa ter crédito em dia para levar seus clientes lá. E assim fazer girar o seu negócio e o seu sustento. Logo em seguida, o sujeito que veio se hospedar no hotel desceu, chegou na recepção e falou para o dono que não ia se hospedar lá, que ia procurar um outro hotel, uma outra cidade, e solicitou a sua nota de 100 de volta. O dono do hotel imediatamente pegou a nota e devolveu para aquele forasteiro que deixou a cidade. Bom, ninguém ganhou um tostão, mas todos fizeram o dinheiro circular. E com a circulação do dinheiro, a economia girou e todos passaram a ver o futuro com mais confiança. Coisa de doido, né? Coisa de crise de coronavírus, mas Vamos fazer o dinheiro circular. Vamos fazer a economia girar. E para fazer a economia girar, nós precisamos fazer o dinheiro circular. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, né? E respeitando sempre a ética, respeitando sempre os nossos valores, respeitando sempre o próximo. E assim nós vamos salvar o nosso negócio,
e iniciar aí uma jornada de crescimento sustentável. Queridos ouvintes aí, queridos espectadores aí do Facebook, nós estamos à disposição, a equipe Espaço Solução está à disposição de todos, é só entrar em contato e nós temos um time espetacular para atender vocês, para atender a todos, um time que agora já é certificado ISO 9001, já tivemos o nosso certificado expedido, vamos agora começar a divulgar, então é uma equipe realmente espetacular, uma equipe extremamente comprometida e uma equipe que está trabalhando em casa, está trabalhando de forma, de novo, espetacular. Não tenho palavras para falar da nossa equipe Espaço Solução. Quero agradecer aí também a equipe de comunicação, de novo, o Márcio, o Felipe, o Vanderlei, a Aline e o Caio, muito obrigado, eles que fazem então a nossa comunicação também chegar até vocês. E desejar a todos uma feliz Páscoa, com muita esperança, esperança de dias melhores, esperança de que vamos passar sim por essa tempestade e vamos sair bem dessa tempestade. E quando sairmos, estaremos preparados mentalmente, fisicamente, espiritualmente, estaremos prontos para iniciar uma jornada de crescimento sustentável. Muito obrigado a todos e, de novo, uma feliz Páscoa a todos.